Eu sou Daniele Gomes, psicóloga, coach para pais e filhos e mãe do Nicolas, de 13 anos. Eu sou Vilma Farias, sou psicopedagoga clínica e sou mãe da Manuela, de 11 anos. As mães precisam, em primeiro lugar, se conectar com as emoções delas, para que depois elas possam entender as emoções dos seus filhos, conversar sobre emoções dentro de casa. A forma como a gente se comunica com os nossos filhos é essencial para ser uma mãe e um pai coach. Temos que dar informações claras e diretas. Normalmente nós falamos o que não queremos que os nossos filhos façam, e é muito mais fácil e muito mais compreensível para eles a gente falar o que realmente a gente quer que eles façam, porque a criança ela não processa muito bem as negativas. E nem nós, um exemplo, se eu falar para você: não pense no elefante rosa, você vai exatamente pensar no elefante rosa. Então, quando a gente fala com os filhos, a gente pode falar: filho, deixe suas coisas organizadas. Filho, eu preciso que você organize seu quarto. Ao invés de falar: filho, não deixe as coisas fora do lugar, não faça bagunça. Então, é mais fácil, mais efetivo falar de forma positiva. A mãe coaching, ela não fica nervosa quando ela chega em casa e a criança fez alguma coisa para chamar a sua atenção. A mãe coaching, ela simplesmente escuta, repete o que a criança tem a dizer. Por exemplo: olha, então eu estou entendendo que você me disse que não conseguiu organizar os seus materiais. Então, o que você pode fazer, meu filho, para melhorar? E ela traz a criança para uma solução. Ela faz com que a criança pense, porque o coach usa muitas perguntas para que a criança dê suas respostas. E assim a criança vai adquirindo autoconfiança e não tem medo de colocar suas dificuldades para essa mãe que tem essa escuta ativa. Uma coisa muito importante é estabelecer regras e combinados com a criança e fazer com que ela participe desses combinados. Porque a criança ela precisa de previsibilidade, ela precisa saber o que vai acontecer. Então é muito mais fácil quando você estabelece uma rotina com ela, cumprindo horários, colocando para ela o que ela precisa fazer naquele dia, naquele horário. E uma coisa que ajuda muito é que as crianças adoram tomar decisões, fazer escolhas. Então a gente pode envolvê-las em pequenas escolhas. Você pode perguntar para ela: filho, você prefere escovar o dente primeiro ou colocar o pijama primeiro? E aí ela se compromete, né? E tudo que a gente combina antes, a criança tem mais adesão. Ela consegue realmente se envolver e se comprometer com aquilo. O pai coach, ele é um pai inspirador. Ele observa o que o filho dele gosta de fazer, ele escuta essa criança para que ela ganhe autoconfiança e ela possa expandir seus talentos. Então, se o pai coach vê que o filho gosta muito de pintar, ele vai levá-la para, por exemplo, participar de uma exposição de artes. Se a criança gosta de bater na mesa, por exemplo, ele vê que ela gosta ali de, até pode ser um tambor, ele vai e compra. Então esse pai, ele está sempre observando quais são os talentos do seu filho. Ele não coloca para o filho aquilo que ele gostaria de ser. Ele deixa que essa criança, ela própria veja que ela é a protagonista da sua história. Lógico que ali, diante das regras e combinados e principalmente dos valores e da missão da família. Ser protagonista da própria vida significa se responsabilizar pelos seus próprios resultados. Então, pai e mãe coaching, desde o começo, conseguem ajudar a criança a se responsabilizar. Porque nós, como pais e mães, nós temos a mania de tentar poupar a criança das frustrações, dos sabores da vida. E a gente não consegue fazer isso. A gente pode prepará-los para ter uma inteligência emocional e ter resiliência para enfrentar os desafios que eles vão enfrentar. Então, desde as pequenas coisas, né, dentro do que a criança é possível fazer, dentro da capacidade dela, mas ela já ir se autorresponsabilizando, a cuidar das suas coisas, assumir, né, suas responsabilidades. Então, nunca a gente deve fazer para o nosso filho o que ele já é capaz de fazer sozinho, senão a gente passa uma mensagem de que ele não é capaz, e isso cria uma insegurança na criança. Então, pai e mãe coaching ajuda os filhos a terem essa autonomia, essa autorresponsabilidade para serem os protagonistas da sua própria história. Não é a quantidade de tempo que vai determinar a sua conexão, né, com o seu filho. E sim, como diz a própria Lohane Thomas,
que você não é 100% pai ou mãe o tempo inteiro, porque você é um profissional, você vai para academia, mas quando você está com seu filho, você precisa estar 100% presente. Você precisa se conectar com ele por meio de brincadeiras divertidas, chamá-lo para uma conversa, as rodas de conversa, onde você também ensina e você aprende muito com a criança. E muito importante, porque muitas vezes nós não temos o tempo que a gente gostaria disponível com os nossos filhos, e aí a gente acaba se sentindo culpado. E a culpa não nos leva para lugar nenhum, ao contrário, né? Só aumenta uma frustração que a gente tem. Então a gente pode aproveitar o tempo que a gente já tem, no trajeto de um passeio, no supermercado, na hora das refeições. Então tá com a atenção plena com os nossos filhos, no parque, ao invés de ficar fazendo outras coisas enquanto o filho está brincando, né? Por exemplo, ficar no celular, a gente pode brincar juntos, né? Criar atividades divertidas. E a diversão, ela traz uma leveza para o relacionamento. E também você não perder tempo com um tempo estressante, porque o estresse paralisa. Você tem que ter com seu filho esse tempo criativo, né? Então, tenhamos esse tempo, né? Vamos criar esse tempo criativo com os nossos filhos. Vamos brincar, vamos conversar, vamos acolher. Isso é o importante, ensinar para ele que ele pode fazer boas escolhas, que ele também pode participar.